vice-presidente Hamilton Mourão riu nesta segunda-feira sobre a possibilidade de serem investigadas as torturas cometidas por militares durante a ditadura. Mourão foi questionado sobre os áudios divulgados pela jornalista Miriam Leitão em sua coluna no jornal O Globo, que mostram sessões do Superior Tribunal Militar, STM, na época do governo ditatorial. Nas sessões, os militares falam sobre as torturas. Na entrada do Palácio do Planalto, os jornalistas perguntaram a Mourão se ele achava que a revelação dos áudios poderiam motivar uma investigação. Abre aspas para o vice-presidente. Apurar o quê? Os caras já morreram, tudo, pô. Risos. Vai trazer os caras do túmulo de volta, afirmou Mourão, que é general da reserva do Exército. O vice-presidente disse ainda que para ele o tema faz parte do passado. Abre aspas novamente. História, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio. São assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente. Passado faz parte da história do país. Tentou amenizar o vice-presidente da República. Eu começo com o Eduardo Lanza. Olha, eu começo a minha fala com uma célebre fala, acho que já é até clichê. Vamos estudar os erros do passado para não repetir eles no futuro. Eu tenho uma simpatia grande pela pessoa do general Mourão, porém acredito que o general errou feio nessa. Principalmente porque o general não cabe ele hoje, na função de vice-presidente da República, zombar do passado de muitas pessoas que infelizmente faleceram, vítimas da ditadura militar. E seja qualquer ditadura, seja a ditadura de Deodoro da Fonseca, seja a ditadura de Getúlio Vargas, seja a ditadura militar, elas devem ser repudiadas em seu âmbito grau. Passar agora para o professor Itamar. Olha, Victor, Brizola, hein? Não estou usando ninguém da direita. Brizola já dizia: o que é anistia se não esquecimento? Tudo o que ficou para trás da lei da anistia acabou, de ambos os lados. Se não fosse assim, Dilma, por exemplo, não poderia ter sido presidente da República. Né? Se fosse assim, outras pessoas influentes, por exemplo, como o caso do Clemente, né? Todo mundo conhece a história dele. Quem não conhece, é só pegar o meu livro, está lá a narrativa. Tem vídeo, só digitar aí que aparece também. Ele confessa, né, como fez a execução daquele empresário aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, e ninguém quis abrir nenhum processo. Ele foi anistiado, um lado foi anistiado, o outro também. Né? Então, isso é tentativa, e olha quem, né? Miriam Leitão, logo ela. Tentativa de criar uma situação para tentar desgastar os militares. Aliás, a imprensa tem feito isso numa constante e tem um motivo muito específico, né? Então, já que as Forças Armadas são as instituições mais bem avaliadas, mais confiáveis pela população brasileira, então o que a grande imprensa procura fazer? Vamos desgastar essa instituição, até porque esta instituição, ou colocar no plural que fica melhor, né? Essas instituições estão encarregadas de acompanhar as urnas que o povo da esquerda acha magnífica, né? A apuração dos votos. Então, assim, é um desgaste. Isso não é por acaso, isso é uma coisa orquestrada na tentativa de desgastar os militares frente à opinião pública, mas cai por terra. Até porque, como o próprio Mourão disse, né? Esse período que ocorreram torturas se encerrou ainda na década de 70 e todos já têm o túmulo. Vamos pro francês agora. Anistia de estudo, né? O pessoal que vive pregando aí que os bolsonaristas e o pessoal do Moro vive pregando, estaria apregoando o ódio na campanha eleitoral. No caso específico aí é a Miriam Leitão revolvendo aí seus arquivos, ela que foi envolvida diretamente nisso. Então foi uma briga assim entre militares e guerrilheiros, né? Então, para que mexer nesses esqueletos, nessas coisas, justamente agora que é um período anterior à eleição? O objetivo é eleitoral. Está aí José Dirceu, que foi guerrilheiro, que morou 2 vezes em Cuba, voltou para o Brasil, e se ele fosse um esquerdista tão
tão magoado assim com o que aconteceu, e se tivesse isso no coração ainda não tivesse levado em consideração a anistia, ele não teria aceitado receber a Ordem do Mérito Militar. Ele é um dos galardoados com essa ordem do Exército para quem presta bons serviços ao Exército, entre os velhos chamados guerrilheiros. Passar agora para Barbarella. E aí, Bárbara, o que você acha dessa situação, dessa fala do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República? Acho completamente infeliz, acho desumano a gente esquecer, querer afogar essa parte da nossa história, querer enterrar. É uma parte muito pesada, muito séria, muito traumatizante, muito traumática para muita parte do Brasil e para o Brasil em si. Então, assim, não acho que é remoer por questão eleitoral, até porque o Bolsonaro mesmo nega essa questão da ditadura, chama de dita mole e tudo mais. Então, na verdade, eu acho que, muito pelo contrário, o outro lado da política que vem trazendo, querendo diminuir essa questão da ditadura, quando, na verdade, ele é um fato, né? Tem estudos sobre isso, tem, inclusive, a galera que traz os testemunhos, já estudei sobre isso, já vi, enfim. E é um absurdo a gente querer negar essa parte da história. Ela faz parte, a gente tem que levar. Concordo plenamente com a frase aqui, perdão, como que é Eduardo. Que o Eduardo falou. Concordo plenamente. Acho que a gente tem que ver o passado para não cometer os mesmos erros. E acho desumano tratar como se fosse uma pessoa que foi exilada e que passou por tortura como uma forma, se aceitou, tudo bem. Não acho isso. Acho que a gente acaba esquecendo o quanto isso feriu pessoas e o país. Acho que a gente tem que pensar de uma forma mais empática em relação à ditadura, que foi um absurdo. E acho que não tem como pensar diferente disso. Emerson, posso dar um exemplo? Antes, deixa o Celestino falar. Tá. Então, a anistia diz tudo, né? Dos dois lados, né? E aí eu vou lembrar que o Haddad, num dos debates, acusou o Mourão de tortura, né? E o Mourão nem participou do governo militar. Então, assim, muita narrativa durante a eleição, é tudo politicagem, né? É o ódio, né? O ódio do bem, né? E aí eu lembro que na sexta-feira foi perguntado aqui para o pastor, né? O que ele achava dessa separação, dessa dicotomia, né? Então é mais isso, né? A Miriam Leitão é mais do mesmo, né? É querer separar o joio do trigo, né? Os separatistas são eles, querem cercear a gente, a nossa fala, querem mudar o que a gente fala, mas não respeita o que a gente fala. A anistia dos dois lados, né? A Dilma participou de assalto ao banco, bomba em aeroporto, ninguém fala nada, né? Aí fala de um sarcasmo do presidente que nem participou do governo militar, como o Haddad falou que ele participou. Passar antes dos repetecos para o Rigon da fala dele também. Bem-vinda de volta, Barbarella. Ela praticamente tirou da minha boca boa parte do que eu ia falar. Eu só acrescentaria aqui nessa parte, é mais um quesito que o Brasil perde para a Argentina, porque lá foi revogada a lei da anistia. Anistia significa esquecimento, mas não significa desumanidade. E a gente, o que está acontecendo? Nós só estamos confirmando aqueles relatos horrorosos e acabamos, parece que é uma coisa que muita gente da bancada não entendeu, estamos saindo de uma sexta-feira da paixão de uma pessoa que foi torturada. Foi isso que fizeram durante toda a ditadura. E só lembrando, Celestino, não foi o Haddad que falou que o Mourão era da ditadura. Foi um cantor chamado Geraldo Azevedo durante um show. E ele, durante o debate. Foi o Haddad. É só pesquisar e você tem tempo para mexer no Google aí, pesquisa aí, você vai achar. Como todo ser humano educado, pediu desculpa. Isso, acima de tudo, o que o Mourão falou, mais uma bobagem dele, não é a primeira, ele coleciona bobagens. É falta de respeito com o ser humano. Somos todos humanos, devemos ter, no mínimo, respeito um pelo outro. Mal do governo, fala alguma coisa que não é a favor do governo, aí aplausos para o Mourão. Você podia ser um pouco mais educado para eu falar. Mas, para concluir, a Miriam Leitão foi vítima. Ela não agrediu ninguém. Ela foi uma vítima dessa ditadura que muita gente sonha ver de volta.
Bom, vamos lá, para seguir a ordem dos que pediram a palavra. Primeiro Lanza, depois Francês, Bárbara e Itamar. Lanza primeiro, rapidinho. Primeiro eu só gostaria de dizer que chega a ser um pouco contraditório falar... acho que é um assunto já tão batido aqui na bancada, falar, a grande imprensa, como se a Jovem Pan não fosse uma grande emissora de rádio, né? Então, assim, fica meio complicado. Assim, parece ser um pouco... não sei, hipocrisia, enfim. Não veio o caso. Só queria dizer que, seja de direita ou seja de esquerda, ditaduras devem ser repudiadas. Por exemplo, eu, uma postura até conservadora, eu digo que genocídio de pessoas, seja de direita ou seja de esquerda, seja como foi feito na União Soviética com os gulags, seja como foi feito com o nazismo, seja como foi feito no getulismo, seja como foi feito no governo de Deodoro da Fonseca, ou seja como foi feito no governo militar, tem que ser repudiado sim. Okay. Não tem que ter passapanismo ideológico. Vai lá, Francês. Eu detesto falar por mim mesmo, né? De mim, das coisas que me acontecem. Então, acho linda essa defesa aí disso, daquilo, coisa. Isso é para esquecer, gente. Durante o período da ditadura militar, eu fiquei no pau de arara o dia inteiro. E alguém já me viu reclamando, chorando por aqui? Não vê. Mas teria o direito. Entendeu? Passou. Esqueçam, passou. Vão ficar chorando aí, ficar incrementando ódio para gerar mais coisa separação. Ruim. Só isso. Agora, pela sequência, Bárbara. Então, a gente não pode esquecer, já que a gente está falando de politicagem, que o Bolsonaro, na hora da votação pelo impeachment, elogiou, né, o torturador da Dilma. Então, já se a gente vai falar de politicagem, então vamos lembrar que ela foi feita do outro lado também.